Fala galera, tranquilo? Pessoal, vou fazer um vídeo aqui ó, Cinebox Fantasia Max 2, certo? Cinebox Fantasia Max 2 travado aqui ó, somente LED azul, certo? Só no LED azul e ali 170 mAh 12 volts. Então beleza, vamos conversar um cadinho, tem muita coisa nós conversar aqui. Conto uma prosa para depois explicar a situação desse aparelho. Esse aparelho, pessoal, o que acontece? O proprietário desse equipamento falou comigo que o aparelho está travado em LED verde, que o aparelho não funciona mais nada, LED azul quer dizer, né? Não funciona mais nada. E que quanto eu cobraria para regravar a memória PROM para ele. Então, de cara eu já falo, ó, eu não dou preço do valor da memória PROM e não dou preço do processador, porque quando você vai pegar um aparelho para consertar, você tem que aferir todas as voltagens dele, todas as voltagens que tem, testar a resistência de processador, porque as pessoas acham que gravando memória PROM de equipamento que vai resolver a memória PROM. Acho que as pessoas acham que o aparelho só vive de memória PROM. O aparelho tem bobina, o aparelho tem capacitor eletrolítico, e tem uma outra bobina aqui, ele tem CI de LAN de rede, que está aqui, ele tem DDR, ele tem processador, ele tem demodulador, ele tem aqui os PWM que controla as voltagens aqui, as bobinas aí que controlam os 12 volts aí do TAN e também do demodulador. Então o problema maior é quando a pessoa liga para você e fala assim: ah não, mas eu vi uma dica lá no YouTube lá que o Cinebox é só gravar a memória dele que ele volta quando ele está com LED vermelho, quando ele está com o display azul em cima, que é no caso desse aqui, né? O display aceso aí, ó, azulzinho aceso aí, Max 2, Cinebox Fantasia Max 2. Semana passada eu peguei um desse aqui com esse mesmo defeito aqui, ó. Esse aqui é de um colega meu que é antenista, tá com o mesmo defeito, beleza? Então perguntou quanto eu cobraria para regravar a memória PROM. Eu falei assim, ó, se tiver interesse que eu conserto o aparelho para você, avalie ele para você, manda primeiro que eu vou tirar as voltagens dele, vou ver qual que é o problema dele. Nem tudo é gravação de memória PROM. Aí o problema, pessoal, é que a pessoa teima com você, só fica teimando, começa a bater boca com você no telefone, então áudio de WhatsApp. Ah não, mas que um outro colega meu, fraga disso, e falou comigo que é só gravar a memória PROM. Eu pensei, uai, se seu colega seu fraga gravar a memória PROM, se eu tivesse gravado a memória PROM dele, tinha funcionado. Como é que não gravou a memória PROM dele? Aí, beleza, parei, chegou na minha mão. Tá aí tranquilo? Beleza, né? Tá lá, ó, 170 mAh, 12 volts, tá ali, não sai, não dispensa nenhum. Então, eu virei e falei pro proprietário desse aparelho, disse, ó, se for memória PROM, eu vou gravar ela, beleza, te entrego funcionando a gravação da memória PROM. Se não for memória PROM, eu vou fazer o vídeo dele, vou postar no meu canal para mostrar para as pessoas que as pessoas ficam totalmente empolgado, enganado, que tudo em aparelho é memória PROM. Como se o aparelho não queimasse DDR, como se o aparelho não queimasse processador, como se o aparelho não fechasse curto no LAN de rede, como se o aparelho não tivesse problema de demodulador, como não existisse capacitor, transistor, diodo, né? Aí acoplado na placa, né? E cristal oscilador que tá aí, e como não existisse outro componente na placa. Beleza. O que aconteceu? Gravei a memória PROM dele, arquivo raiz, hein? Raiz que eu tenho em 2015, não é dump copiada não. Eu tenho a dump copiada, que vai com o canal tudo, e tem o raiz, que você coloca e depois tem que atualizar lá. Então com o arquivo raiz dele lá, olha lá, do mesmo jeito que chegou, do mesmo jeito ele tá. Então é aquilo que eu sempre falo com as pessoas: você nunca liga para ninguém consertar receptor dando diagnóstico do aparelho. Deixa seu técnico descobrir o problema do seu aparelho. Se o seu técnico tem competência, tem bancada renomada, já conserta aparelhos há anos no mercado, ele vai decifrar para você o defeito do seu aparelho e vai te passar para você o orçamento. O proprietário já cria o valor, o orçamento da memória PROM. E eu segurando. Por que eu estou segurando? Isso aqui dá demais esse Cinebox, pessoal. Já chegou o Cinebox para mim aqui com dica de processador queimado, e ele estava só com curto na placa. Tirou o curto para ele ligou tudo. E a dica era processador queimado. E já chegou a dica de aparelho aqui para mim, tanto da Cinebox, com processador dica de processador queimado, eu regravei a memória dele e ele voltou. Nem tudo é processador, nem tudo é memória. A regra é abrir o equipamento,
avaliar, achar o defeito dele, avaliar ele, dar o orçamento para a pessoa do diagnóstico. Não é você ligar para a pessoa e falar assim, ah não, troca o processador, porque Joaquim, o Tião já falou comigo que é o processador. Pode ser uma memória PROM, pode ser a DDR aqui, pode ser com um curto aqui na linha aqui dos 12 volts, dos 3 volts, pode ser uma fonte de alimentação de energia de 3,3 volts na memória PROM, pode ser uma fonte de alimentação de 1,2 volts do processador, do demodulador. Não é só memória PROM que tem nessa placa. Então o que acontece? Esse cara, vou falar aqui agora e vou fazer para vocês o teste e mostrar já. O problema dele é processador, não memória EPROM. O problema dele é processador e não memória EPROM, né? Então vou colocar aqui, ó. O motivo já está aqui na escala de 20 volts. Vou fazer os testes na voltagem dele aqui, só para vocês terem ideia. Eu vou entrar pela fonte. Entrada da fonte aqui, ó. Entrada da fonte. Os 12 volts. Primeira bobina 3,3 volts. Perna 1 da memória PROM aqui, ó. 3,3 volts. 3,29 é 3,3 a mesma coisa. A primeira bobina aqui, ó. Ela aqui, ó. As duas bobinas aqui, essa bobina controla a DDR e essa aqui controla o processador. DDR, processador. Quando a DDR ali para nós ver, olha lá, 1,48, 1,5 volts da DDR. Processador 1,09, 1 volt. Olha aí, ó. Tranquilo? Agora vamos ver na bobina aqui dos TAN, que controla os 12 volts aqui. Vamos lá? 12 volts. Bobina do demodulador, olha lá, 1,2 volts. Ela lá, ó, escondidinho lá, bobina do demodulador, 1,2 volts. Lá no escuro, lá embaixo, lá no meio do escuro lá, ó, tem uma bobina lá, vamos pôr lá o multímetro nela, vamos controlar ela lá. Olha lá, 12 volts. Beleza. Então o aparelho, pessoal, tem todas as voltagens, né? E ele não está em curto. Se eu tivesse em curto, a simétrica já tinha desligado há muito tempo. Qualquer equipamento que chega aqui em curto, aqui pra mim, ó, em curto, né? Já tinha desarmado a fonte assimétrica, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou desligar ele aqui da energia, vou mostrar pra vocês aqui as barbalhas que as pessoas continuam ainda teimando com a pessoa. Regrava a memória que ele volta. Só regravar a memória que ele volta. Continua gravando a memória aí. O multímetro tá ali, vou pôr na escala de continuidade aqui. Eu gosto do outro da Tops que tem uns bip maior, mas esse aqui também vai dar. Se ele tiver bipando, o bip dele é menor, mas vai dar pra ouvir. Então eu vou vir aqui, ó, só aqui nessa perna aqui, ó, da memória. Perna 8 da memória próxima. Qual a resistência que tem no processador para mim ali, ó? 206 ohms. Resistência baixíssima do processador. Antes de eu gravar a memória PROM, eu já sabia que era processador. Por que eu sabia que era processador? Porque a resistência estava baixa, baixíssima. Mas eu ainda gravei a memória PROM ainda para ver se era memória PROM mesmo. Né? Porque as pessoas têm mania de achar que tudo é gravar a memória PROM. Aí, quando você faz o teste de resistência de 250 ohms aí, 205 ohms aí, ó, fraquíssimo, baixíssimo. Aí você vem aqui nessa bobina aqui, ó, essa bobina aqui, ó. Essa que controla aqui, ó, o processador, ó, controla o processador. A resistência lá, ó, baixíssima. Ó, outra aqui, ó, a mesma resistência, os dois lados da bobina. Primeiro lado da bobina, ó. Primeiro lado da bobina. Vamos para o outro lado da bobina aqui, ó. Ó, baixíssima. Então o que acontece? O processador do cara aí, ó, já foi-se embora. Baixa resistência. Agora eu vou tirar esse motivo, vou pausar o vídeo aqui, eu vou tirar esse multímetro aqui, vou colocar um outro, que eu vou mostrar vocês o multímetro da Tops aqui pra vocês verem como que ele é diferente desse aí, ó, da Riccari. Pausar o vídeo aqui. Bom, pessoal, eu tirei o multímetro da Riccari e coloquei o multímetro da Tops aí, vocês vão entender por que eu coloquei esse multímetro da Tops. Esse multímetro da Tops eu tenho 12 anos que tem esse multímetro. 12 anos. Já troquei a bateria desse com um caminhão de vezes. Por que eu troco a bateria, que ele descarrega a bateria? Porque eu sei que esse multímetro é útil para mim. Pequeno, barato, bom, básico, mas útil. Repara que eu fiz o teste de resistência na bobina aqui, ó. Na bobina aqui, tá vendo? Fiz o teste de resistência na bobina aqui, ó. Com aquele multímetro da Riccari lá. Novinho. 3 meses eu tenho ele, mas eu gosto do meu velho aqui, o meu sucata. Meu relíquio. Então, quando você vem aqui na bobina aqui, ó, do processador, o que o multímetro da Tops está dizendo lá para você? Tem a mesma resistência do outro, não tem? Olha lá, ó. Ele bipando, ó. Aí você vem aqui, ó.
do outro lado da bobina aqui, ó, e coloca lá o motivo da Topson lá. O que ele faz pra você? Curto, tá bipando. E a bobina do processador tem curto. O que acontece? O processador foi pro saco. Olha lá, ó. Ó. Esse motivo da Topson aqui é show de bola na minha bancada. Um dia no meu canal, um cara comentou no meu canal, você acha que eu quero você ter técnica eletrônica, né? Só pode, poder tirar onda com o cara dos outros. Ele comentou no canal e falou assim: ah, mas esses vídeos são muito fracos, nem o motivo seu presta para fazer teste. Eu virei para ele, retruquei ele e excluí ele do canal. Falei com ele: não, o motivo não conserta a placa eletrônica, não. O motivo te dá diagnóstico. Quem conserta é você e os componentes que você vai trocar. Se você não gostou do conteúdo do canal, você dá licença. Eu fui lá e excluí ele. Então tá aí, ó. Bobina que controla o processador em curto, ó. Olha lá, ó. Esse capacitor aqui, ó, eu já retirei ele para testar, ó. Em curto, ó. Em curto, o pequenininho. Em curto, pequenininho, em curto. Já tirei os dois capacitores cerâmicos, já tirei a bobina, já tirei aqui o dobrador aqui, ó, e tudo fica em curto, porque esse cara aqui já tá com baixa resistência. Foi pro saco o processador do Cinebox Fantasia Max. Beleza, galera? Então o vídeo aqui não é dando uma de bonzão. O vídeo aqui não é aula técnica de eletrônica, eu não sou professor de eletrônica. O vídeo aqui não é ensinando ninguém a consertar receptor. É mostrando como que a pessoa te liga, te dá um diagnóstico de gravar a memória ROM e depois o cara aqui foi embora pro saco. Por que eu já falo? Que manda o equipamento que eu vou abrir e vou ver qual é o defeito dele. Não vive só de memória ROM, placa eletrônica não. Processador, DDR, dobrador, memória, PWM que controla aí, mais as bobinas, demodulador, TAN. Dentro do TAN tem CI também. CI do TAN pode dar pau também. Pode ser uma entrada de 12 volts aqui que não está alimentando o aparelho. Tudo isso envolve. Beleza, galera? Então só isso que eu queria dizer para vocês aí. Infelizmente, processador, proprietário não vai trocar, porque prefere comprar um novo. Então tá aí, fechar, entregar o aparelho pro proprietário. Então a dica que eu dou: se você não tem certeza do defeito do seu equipamento, não dá diagnóstico antes do técnico abrir, não. Se você pegar um cara capial, cafajeste, ele vai te comer um toco de dinheiro que você já deu o diagnóstico para ele, ou seja, de processador queimado, e pode ser uma memória PROM, ou pode ser um curto na placa. Vai te cobrar um toco de dinheiro de bobo, de trouxa. Tranquilo? Então, aquele abraço a todos. Fui nessa aí, tamo junto. Fui.